Inocêncio III foi só o Papa mais poderoso de toda a Idade Média. Para você ter noção, na época dele, ele conseguiu tirar um rei do poder. Imagina isso, um Papa tirando um rei do poder. Parece loucura, mas isso de fato aconteceu na história. Esse Papa tem uma importância tão grande que muita coisa que a gente vive hoje tem alguma ligação com o reinado dele. Nesse vídeo aqui você vai conhecer um pouco mais sobre o Papa Inocêncio. É esse o tema do vídeo, então bora ver essa história. Seja bem-vindo ao canal Cruz História, eu sou Breno Salles e esse aqui é o nosso canal focado na história da igreja e do mundo. Se você curtiu a ideia do projeto e quer fazer parte desse canal, é só clicar no botão de se inscrever aí embaixo. Essa comunidade está só começando e eu conto muito com seu apoio. Agora sim, vamos falar sobre o Papa Inocêncio III. Ele nasceu na Itália no ano de 1160 e o nome original dele não era Inocêncio, o nome dele era Lotário. Ele nasceu numa família de nobres italianos e inclusive na família dele tinha uma pessoa que era simplesmente o Papa. Clemente III. Sim, Inocêncio, mais jovem, teve um tio que era o Papa. É mesmo, é? E desde jovem, Inocêncio sempre mostrou uma grande capacidade. Ele era muito inteligente, ele tinha um comportamento muito correto, ele falava muito bem, e isso daí levou ele para as principais universidades da Europa. Ele viveu uma época de ouro das universidades. Ele estudou em Roma, em Bolonha, em Paris. São algumas das primeiras universidades que o mundo teve, todas elas fundadas pela Igreja Católica. E lá ele estudou filosofia, teologia, direito. Então assim, ele sai das universidades um cara muito inteligente. Um tempinho depois, já avançando na história, em 1189, o tio dele, o Papa Clemente lá que eu comentei, nomeia ele cardeal. E agora que ele é cardeal, ele tem que desempenhar várias missões. E ele fica encarregado de fazer coisa bem difícil. Mas ele ia dar conta, ele era um cara muito inteligente. Só que esse trabalho todo não durou muito tempo, porque logo ali, em 1191, morreu o tio dele, o Papa Clemente, e quem assumiu foi um outro Papa, o Papa Celestino III, que inclusive era inimigo da família do Inocêncio. E assim que ele subiu ao cargo, assim que ele foi feito Papa, ele fez questão de afastar aquelas pessoas que ele considerava inimigos, enfim, adversários. E nessa brincadeira, o Inocêncio acaba sendo afastado das atividades que ele tinha. Isso daí dá um descanso para o Inocêncio, e aí ele aproveita esse período para escrever várias obras. Sendo que tem uma que merece destaque, que é o Tratado sobre o Sagrado Mistério do Altar. Mas ele escreveu outras coisas também. Mas aí, em 1198, 7 anos depois, morre o Papa Clemente. Errou! E o novo Papa precisa ser eleito. E assim, com 38 anos de idade, o cardeal agora se torna Papa. O Inocêncio, né, o nosso Lotário, ele assume o cargo de Papa com o nome de Inocêncio III. E o curioso aqui é justamente a idade. A gente está acostumado com papas velhinhos, como o Papa Francisco de agora, o Papa Bento XVI, que ainda está vivo. Mas assim, quando você olha para a história da igreja, você encontra vários papas que na verdade foram bem jovens. E Inocêncio é um exemplo disso. E ele ter sido eleito tão novo é mais uma prova de que o pessoal naquela época depositava muita confiança nele. Ele era um cara extremamente respeitado e ele foi simplesmente eleito por unanimidade. Todo mundo votou no cara. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. E o reinado dele foi meio complicado, ele teve que lidar com muita coisa ao mesmo tempo. E a primeira coisa que eu vou falar aqui é da heresia que ele teve que combater, que é a heresia dos cátaros ou dos albigenses, que é um tema bem polêmico, que está ligado ali também ao surgimento da Inquisição na Idade Média, mas eu vou dar um geralzão aqui. Essa heresia ela começa no sul da França, parte da Itália, e ela vai se espalhando, e em pouco tempo ela se torna uma ameaça verdadeira para tudo aquilo que o cristianismo tinha conseguido ter ali. A gente está falando aí da civilização ocidental. Ela é basicamente uma construção da Igreja Católica. Então a religião ela é muito importante para a gente entender o que foi a Idade Média. O cristianismo é esse grande elo que une as nações, apesar das suas diferenças. E mesmo com todos os problemas que a gente tinha naquela época, e sempre vão ter problemas, ainda havia alguma coisa ali que conectava a França, a Espanha, a Portugal, e era justamente a religião. Só que uma heresia ela pode colocar tudo isso a perder. É difícil a gente entender isso aqui com a cabeça que a gente tem hoje em dia. Assim, só uma questão religiosa, isso aqui. E não é bem por aí. Na verdade, foi uma questão de Estado, foi uma questão das autoridades públicas também. Então vai muito além de só uma questão religiosa envolvendo o cristianismo na Idade Média. A gente está falando aqui da formação dos Estados, na forma como eles vão lidar com essas questões. E para a igreja, esse foi um dos maiores desafios que Inocêncio teve que enfrentar. Mas, no final das contas, o que defendia a heresia dos cátaros? Basicamente o seguinte. Para eles, haviam dois deuses. A gente tem um deus bonzinho, que criou a alma, o espírito, e você tem o deus malvado, que criou o corpo ou a matéria. Jesus entra nessa história como um enviado de Deus para nos livrar dos corpos malvados e pecadores. É basicamente isso. E aqui começa o problema, porque essa demonização da matéria, ela vai ter algumas consequências. Se a matéria é ruim, então a união dos corpos é ruim, matrimônio é ruim, casamento é ruim, bebês nascendo é uma coisa ruim. E já que o espírito é a única coisa boa, se livrar do corpo
pra focar no espírito é uma coisa legal, só que a consequência disso é muito legal. Cortem as cabeças! Claro que isso é só um resumo sobre a heresia, o foco aqui não é ela, até porque isso ia demandar um vídeo só pra falar disso. É muita coisa que ficou de fora aqui. E contra essas ideias aí, a gente tinha a Igreja Católica, chefiada pelo Inocêncio, defendendo corretamente a moral católica, dizendo, olha, isso daí não é bem por aí. Essa heresia não sumiu de uma hora para outra, ela continuou um tempo ainda, mas no tempo do Inocêncio ela foi bem combatida. Só que não foi só fora da igreja que ele trabalhou não. O Papa Inocêncio ele trabalhou bastante pela reforma da própria igreja. Outros papas já tinham começado essa reforma, principalmente São Gregório VII, praticamente o reformador da igreja, mas quem colocou em prática as ideias que Gregório tinha começado foi o Papa Inocêncio III. Ele combateu a corrupção dentro da igreja, combateu a simonia, que é você pegar bens da igreja em troca de dinheiro, a venda de documentos oficiais em troca de favores, ele facilitou o acesso das pessoas ao Papa, ele reorganizou os estados pontifícios, ele voltou a chefiar a reunião dos cardeais, era um costume que estava meio perdido. Então, dentro da igreja, ele fez muita coisa. Além de ter conseguido recuperar várias terras que tinham sido roubadas da igreja. Acha que eu tô brincando? Saindo agora do governo da Igreja Católica, na Europa em si, o Inocêncio teve uma presença simplesmente arrebatadora. Ele foi influente na Europa inteira. Mas tem uma história aqui que merece ser contada porque é demais. Que é a história do Inocêncio com o Sacro Império Romano-Germânico. Se liga. Em 1198 morreu o imperador Henrique VI. Ele era imperador do Sacro Império Romano-Germânico. E ele deixou um testamento fazendo várias promessas à igreja. E a mulher dele, a viúva, né, a imperatriz Constança, ela fez outras promessas para a igreja, renunciou a muita coisa em prol da liberdade da igreja e pediu um favor para o Papa. Ela pediu para que Inocêncio III fosse tutor do menino, que protegesse ele até a maioridade, até que ele se tornasse imperador, assim como o pai dele tinha sido. A ideia era o Papa Inocêncio educar o menino até os 14 anos de idade e depois o menino assumir as obrigações que os pais tinham deixado para ele. Nessa brincadeira aí, o Papa Inocêncio teve que governar toda a Igreja Católica, com toda a sua extensão ao longo de toda a Europa, e ainda teve que cuidar de parte do que era o reinado do Frederico. E imagina isso, o Papa tendo que cuidar não só da igreja, mas também de boa parte da Europa. E ele conseguiu, já que ele era um administrador muito bom, era um cara assim de mão cheia mesmo. Até o Frederico assumir de fato como imperador, ou se tornar, né, o próximo imperador, demorou um tempo, foi só em 1212, e antes disso teve muita intriga dentro do próprio império, gente querendo tomar o lugar dele. Mas pelo menos o menino conseguiu ser coroado em 1212. E pensar que depois disso tudo, ele ainda seria uma dor de cabeça bem grande para a igreja. Uma história que talvez eu conte aqui um dia. E essa relação do Papa Inocêncio com o Sacro Império, ela mostra uma coisa bem interessante que aconteceu ao longo de toda a Idade Média, que é a relação do Império com o Papado. Sempre foi conflituoso, um querendo se intrometer mais ou menos nas atividades do outro. E quando a gente tinha um Estado querendo se meter nas questões internas da igreja, a gente tinha um problema bem grande. Isso daí ficou conhecido como Césaropapismo. E o reinado do Papa Inocêncio III representa uma vitória muito grande da igreja contra esse problema. E outro caso que mostra bastante a importância do Inocêncio naquele momento na Europa foi o caso da Inglaterra. Lá na época que reinava um cara chamado João Sem Terra. Em 1207, o Papa escolheu o bispo Estevão para ser o bispo da Cantuária lá na Inglaterra. Só que o rei João foi contra isso e barrou a atividade do bispo. Por conta disso, o Papa fez uma coisa que só ele poderia fazer naquele momento. Ele lançou um interdito sobre a Inglaterra. E o que é o interdito? Paralisação das atividades da igreja. Nada de missa, nada de sacramento, de comunhão, de confissão, nada. A igreja ia ficar parada. E para um lugar que respira cristianismo, isso era muito sério. E a resposta do João foi bem violenta. Ele ficou pistola com isso, perseguiu a igreja, pegou várias coisas que pertenciam a ela. Foi realmente feia a coisa. Ah, mas que miserável, trapaceiro, sem vergonha, traiçoeiro! Em 1209, a confusão já estava rolando. E aí o João Sem Terra foi excomungado. Em 1212, mesmo ano da coroação lá do Frederico, ele acabou sendo deposto como rei. Só que uma coisa é você falar que vai fazer, outra coisa é você fazer de fato. E alguém tinha que cumprir as ordens dadas pelo Papa. E quem foi escolhido para fazer isso? O rei da França, o Filipe Augusto, que naquela época já tinha uma treta bem antiga com a Inglaterra. E vendo que estava sem opção, estava acuado, tinha se lascado de vez, o João decidiu pedir desculpa, voltou atrás, devolveu algumas coisas da igreja, parou de ser violento, né? Deixou o bispo Estevão atuar como bispo, e aí sim, a excomunhão foi retirada, o interdito também foi retirado depois do tempo. Mas não saiu barato não saiu de graça essa brincadeira. A Inglaterra e parte da Irlanda, se eu não me engano, iam ficar como feudo da Igreja Católica. Simplesmente um país inteiro submetido à autoridade do Papa, diretamente, respondendo como feudo. Meu Deus do céu, essa história até arrepia. Aí sim, as relações melhoraram e a coisa ficou calma durante um tempo. Só que aí, o João começou o plano dele para dar o troco no rei da França.
Só que naquele momento, os principais aliados dele não estavam presentes. E foi aí que o clero, o pessoal da igreja lá na Inglaterra, e os nobres decidiram se unir e dar um golpe bem certeiro no João. Eles fizeram o rei assinar um documento que foi conhecido como a Carta Magna, ou Magna Carta, dependendo de onde você vê. E esse documento é nada mais nada menos que um dos primeiros modelos que a gente tem de Constituição no mundo. Olha só o que eu vou dizer. Se hoje aqui no Brasil a gente tem uma Constituição Federal, essa de 88, muito disso está ligado a esse episódio do Papa Inocêncio III com o rei da Inglaterra lá na Idade Média. Olha só a importância desse assunto. Mais um motivo para, saindo desse vídeo aqui, você começar a estudar e conhecer mais dessa história. Acredite, ficou muita coisa de fora. Mas a influência do Papa Inocêncio, ela não parou por aí. Muito pelo contrário. Ele teve que atuar na França, na Hungria, na Boêmia, em Espanha, Portugal, Dinamarca, enfim, todos os países da Europa. Naquela época, meio que estava rolando uma febre aí com os reis. Se casava, um tempo depois já não estava gostando mais da rainha e queria assumir uma segunda união. E dentro do catolicismo, não existe divórcio. Uma vez, né, você aceitou ali o matrimônio, é aquilo ali para sempre. É até que a morte o separe. Mas aí para os reis eles queriam outras regras aí, até que o papel o separe. E aí contra isso vinha o Papa Inocêncio falando sobre o matrimônio, sobre a importância do casamento legítimo. Lembrando que o matrimônio é tão importante que ele foi elevado a sacramento pelo próprio Cristo. E nesse ponto aqui a gente vê uma das coisas mais bonitas do catolicismo. Eu conheço uma porrada de gente que se converteu por conta dos relatos, né, envolvendo os matrimônios santos. São realmente bem bonitos. É só pensar no caso de Santa Zélia e São Luís, né, que nos deram esse presente, que é Santa Teresinha. Então, dentro do catolicismo, o matrimônio é muito importante. A Sagrada Família deve ser o exemplo de todas as famílias. E coube ao Papa Inocêncio celebrar os reis daquela época exatamente dessa verdade. Ah, e ainda sobre o casamento, tem uma galera que não concorda muito com ele não. Né, seu Henrique? Tá me tirando? Mas se você acha que foi só o Ocidente que ficou aí sob os cuidados do Papa, o Oriente também teve a atenção dele. Na época do Inocêncio, a Terra Santa estava sendo ocupada pelos maometanos. E aí começa uma movimentação para uma nova cruzada, a Quarta Cruzada, que começou em 1202. E quem foi que convocou essa cruzada? O Papa Inocêncio. Só que o resultado dessa cruzada não foi exatamente o que o Papa estava esperando. As tropas ocidentais conseguiram conquistar a cidade de Constantinopla e ali foi fundado um reino latino. O problema de tudo isso é que ainda existia o Império Bizantino e Constantinopla pertencia ao Império Bizantino. A fundação do Império Latino complicava as relações com o Império. Desde 1054 que o Ocidente estava separado do Oriente por conta do grande cisma. E a cruzada seria uma oportunidade de aproximar as duas igrejas novamente. O Papa não concordou com essa conquista de Constantinopla e o cisma continua até hoje. E a vontade de chorar é inevitável. Mas se por um lado o Oriente não deu muito certo, aqui no Ocidente ele conseguiu fazer uma coisa notável. Foi durante o papado do Inocêncio que rolou o Quarto Concílio de Latrão, o 12º ecumênico e nada mais, nada menos que o maior concílio da história da Idade Média. O que é o concílio? O concílio é uma reunião da igreja, chefiada pelo Papa, né, onde você tem os bispos decidindo sobre várias coisas. Documentos são elaborados, normas são decretadas, concílios são muito importantes. Quando surge, por exemplo, uma heresia, quem dá a resposta para ela geralmente é o concílio. Quando surge uma dúvida sobre a moral, sobre a fé, qual é o ensinamento da igreja sobre determinado assunto, eles fazem isso dentro de um concílio. Quando um concílio se diz ecumênico é porque ele é universal, ele reúne bispos de todas as partes. E durante o reinado do Papa Inocêncio rolou o maior da história da Idade Média e com certeza o maior de toda a história da igreja. Mas afinal de contas, o que a gente teve no concílio? Ele definiu a confissão pelo menos uma vez por ano, isso é uma norma que a gente tem que seguir, definiu a comunhão obrigatória na Páscoa, condenação da heresia dos cátaros e o direito universal à apelação do Papa. Então você está com um problema, qual é a última autoridade que você pode recorrer? É o Papa. Tem outras coisas também, não tem como falar de um concílio inteiro no vídeo desse, mas se você quiser, você pode pesquisar porque é muito interessante, tem muita coisa para descobrir. Até hoje foram 21 concílios ecumênicos, sendo que o último foi o Concílio Vaticano II, que aconteceu no século XX, na década de 60. Faz pouquíssimo tempo, se a gente pensar no tempo, né, que a Igreja Católica está presente aí. Faz tempo. E para fechar essa história, Inocêncio III foi próximo dos dois maiores santos que a Igreja Católica teve na Idade Média. São Francisco e São Domingos. Dois tesouros gigantes da história da Igreja Católica. Você sabia que os primeiros religiosos a chegar no Brasil não foram os jesuítas? Foram os franciscanos, de São Francisco de Assis. De São Francisco de Assis. Nossa. Até aqui a gente consegue ver uma pontinha do Papa Inocêncio. Porque se não fosse por ele, essas ordens não teriam sido reconhecidas no tempo que elas foram. E antes disso acontecer, tem uma curiosidade bem interessante. Antes da ordem ser oficialmente reconhecida pela igreja, fazer parte oficialmente, São Francisco teve de encontrar o Papa lá em Roma e pedir para que ele autorizasse a existência da ordem. E antes desse encontro, o Papa Inocêncio teve um sonho. Ele viu a Basílica de Latrão desmoronando.
Só que ela não caía de vez, porque tinha uma pessoa segurando. Era um frade. No dia seguinte, ele encontrou São Francisco e reconheceu que era ele que tinha visto no sonho. O Papa Inocêncio trouxe várias reformas, mas a gente precisa dos santos, a gente precisa do exemplo deles, da serventia, da doação, do amor que eles têm. E através de São Domingos e São Francisco de Assis, a gente teve isso naquele momento do século XIII. Mas foi necessário que o Papa Inocêncio III autorizasse as duas ordens a seguir os trabalhos. E com certeza, se não fosse por ele, a história dessas duas ordens e de toda a Igreja Católica seria muito diferente. O Papa Inocêncio III morreu em 1216, aos 55 anos. Ele foi o Papa mais influente da Idade Média, realizou cruzadas, realizou o maior concílio da história da Idade Média, combateu heresias, fora uma porrada de coisa que eu não coloquei aqui no vídeo, de propósito, para você pesquisar, porque eu sei que você vai aprender muita coisa ainda. E para te ajudar nessa tarefa, aí na descrição eu tô deixando alguns links para você poder se orientar, tem indicação de livro e alguns materiais que eu usei para poder estudar e fazer esse vídeo aqui, e eu tenho certeza que vão te ajudar também. E eu espero de verdade que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ensinado alguma coisa, que você tenha de fato aprendido. E o que eu mais quero é que isso aqui seja uma porta para você conhecer cada vez mais, para que você conheça a história da sua igreja e para que você passe a amá-la cada vez mais. A gente não ama aquilo que a gente não conhece. Eu espero de verdade que você tenha gostado do vídeo, que ele seja uma porta, uma referência para você estudar por conta própria daqui em diante. E se você quiser me ajudar, quiser dar essa retribuição aí, é só deixar um like aí embaixo e compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando desse tipo de conteúdo. Lembrando que aqui no canal tem outros vídeos também, aqui no final eu vou deixar um card para você assistir outros 2 vídeos que eu já postei. E é isso, vem fazer parte dessa comunidade, se inscreve se você não está inscrito. E é isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo, salve Maria e fique com Deus. Que o maior concílio da história da Idade Média.